Vamos lá, a gente tem novidades e atualizações, beleza? Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e vamos embora pra gente poder falar sobre o mercado do Fluminense, tá? O que vai ser esse vídeo aqui? Eu vou te atualizar de todas as negociações que estão em curso. As negociações que estão caminhando, as negociações que você precisa saber nesse momento, beleza? Então deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor, que isso também ajuda bastante a gente. Vamos lá, tá? Primeiro, quais novidades? Daniel não vai mais pro Vitória. Então essa é uma negociação que não está mais em curso, né? Se é que me entende. Não está mais em curso. Daniel está fora, né, do Fluminense, melhor dizendo, Daniel está fora das negociações do Fluminense. A matéria do Caio Blois, lá no Trivela, de uma informação que eu também confirmei, de que Danielzinho recusou a proposta do Vitória, vai seguir no Fluminense até o final de 2024, que é até quando ele tem contrato. Eu já havia falado aqui no último sábado, falando, olha, a situação do Danielzinho, pelo que eu tenho apurado, é o seguinte: ele tem um histórico lá no Bahia, ele fez até umas provocações ao Vitória, mas acho que isso não interferiu em nada, o Vitória queria. O presidente do Vitória deu uma entrevista falando que tem 99% de certo já e tal, não sei o que, só falta a vontade do jogador. E o jogador tá de férias, né, tava comemorando o aniversário dele, nem tinha respondido ainda. E aí, enfim, a partir do momento que o Daniel ele pensar sobre a situação, eu até confirmei isso como informação, eu dei isso como opinião lá no Jornada 1902 e depois confirmei isso como informação. Que assim, parte desse pensamento ali também do Daniel envolve uma questão de gestão de carreira. O 2024 do Daniel tem muita chance dele se valorizar, né, na carreira dele, estando no Fluminense do que estando no Vitória. Mesmo que no Vitória ele jogue mais, tenha mais espaço. Até porque no Fluminense, vale lembrar, e aí o que eu tô falando aqui é informação, não é necessariamente a minha vontade, a opinião, não. O Daniel foi utilizado pelo Fernando Diniz, em raros momentos ele foi utilizado ali mais ou menos onde o Renato Augusto e o Ganso ali jogam. Maioria das vezes que o Daniel foi utilizado, né, a maior quantidade de minutos ali no decorrer dos jogos, foi entrando como segundo homem de meio de campo. O Fluminense normalmente joga com dois volantes que se revezam, né? O Martinelli vem fazer a saída de bola, o André faz o segundo, o André vem fazer a saída de bola, o Martinelli faz o segundo. Então meio que não tem o 5 e o 8, mas na maioria das vezes que o Daniel entrou, ele entrou para jogar como 8. Ele não entrou para jogar como 10. Então, nessa posição, a posição que o Fluminense não fez contratações. E aí o olhar também do Daniel o André, se não sair agora, sai no meio do ano. O Martinelli pode chegar com proposta a qualquer momento, está valorizado. O Alexander vai ser convocado de seleção olímpica, jogar Olimpíada, se classificar, né? Vai ser convocado para a seleção de base, enfim, tem um monte de coisa. Então, querendo ou não, ele está numa disputa ali que os três principais jogadores podem, no meio do ano, não estar no Fluminense, né? Ou pelo menos serem pouco utilizados. E nesse ano, o Daniel chegou no meio do ano e foi utilizado bastante vezes. É óbvio, né? Com a chegada do Renato Augusto, com a possível chegada do Terán, isso pode mudar um pouco, mas a situação do Daniel é de ter um ano, mais uma vez, que ele vai ser bastante utilizado. E aí, no final do ano, de repente, se ele tiver a mesma utilização que ele teve em 2023, no final do ano, provavelmente o Daniel sai mais valorizado do que, por exemplo, se ele for um jogador que for ok no Vitória que foi rebaixado, sei lá. Então, é um tipo de situação que faz algum sentido. Normalmente o jogador até prefere apostar para poder ser o principal cara de um time e tal, mas enfim, o Daniel tá em casa, né, no Fluminense, enfim, e ainda, além de tudo ainda, aqui é capaz de renovarem com ele no final do ano também. Sobre a minha opinião sobre isso, meu veredito é o seguinte: eu achava, como eu não torço pro Daniel, eu torço pro Fluminense, né, eu penso que a proposta era boa pro Fluminense. Ia render dinheiro de um jogador que sai no final do ano e que veio de graça. Então, óbvio que pra mim era melhor que tivesse vendido, que o Daniel tivesse aceitado. Sem dúvida nenhuma.
Agora, apesar de lamentar essa decisão, eu torço para que o Daniel jogue pra cacete, renove o contrato e seja vendido. E renda dinheiro pro Fluminense. A lógica é essa. Eu torço para que seja uma surpresa do ano. Agora que ele decidiu ficar. Vamos ver. Aí, o Daniel é um jogador que foi pro Mundial a passeio, né? Enfim. O Daniel era um dos jogadores que devia estar aproveitando, tal qual foi em 2019, que o Ganso não tinha chegado ainda. Ele tinha que estar aproveitando essas primeiras rodadas de Carioca. Vocês vão lembrar que o Daniel, em 2019, ele é titularíssimo do Fluminense, porque no início do ano, ele pega aquelas 3, 4 primeiras rodadas do Carioca. Vai lá buscar pra ver os gols, tá? O Fluminense americano, ele dá acho que 2 enfiadas de bola pra gols do Johnny Gonzalez. Ele se destaca muito ali nos primeiros jogos do Carioca. Enfim, né? Bem, outra negociação é a que tá em curso também, que a gente tem novidades, é a de Léo Chu. Léo Chu foi comprado pelo Seattle Sounders por 12 milhões de reais, 2 milhões e meio de dólares quando compraram ele do Grêmio. E agora eles querem vender. E, segundo os amigos do Central Fluminense, né, canal aqui no YouTube, que nem são muito de dar entrevista, de dar notícia exclusiva, nem nada disso, mas, enfim, a gente confia também. Falou que já tá tudo certo entre o Léo Chu e o Fluminense, mas o Seattle tá dificultando o negócio, porque ele queria recuperar esse valor ali, os 12 milhões de reais, os 2 milhões e meio de dólares investidos no Léo Chu. O Léo quer voltar pro Brasil, viajou para os Estados Unidos para se apresentar nessa terça-feira, mas a situação do Léo Chu, especificamente, principalmente do Seattle Sounders, é de querer um pagamento. O Fluminense é um bom negociador para compras, mas não custa lembrar de que provavelmente o Fluminense vai gastar um bom dinheiro no Léo Chu, porque tá na conta aí do Luiz Henrique. Vocês vão lembrar, o Fluminense queria efetuar a compra do Luiz Henrique por 7 milhões de euros, 7 milhões e meio de euros, se eu não me engano. Então, o Fluminense tem essa grana mesmo que parcelada. Então, já tá, a gente vai falar do Teran já, mas esse dinheiro também pode ir para esse investimento no Léo Chu. Eu, particularmente, acho que vale muito mais você gastar 5 milhões de euros, sei lá, jogando um valor aqui qualquer, tá? 5, 4 milhões de euros em você ter o Léo Chu e o Terãs em definitivo, do que pagar os 7 no Luiz Henrique. Primeiro que é um jogador só, segundo que é um jogador valorizado demais pro que estava jogando na última temporada. Enfim, o Luiz Henrique é bola, é melhor do que esses dois que eu citei, mas eu não sei se ele valeria aquele dinheiro todo, eu falei isso na época, né? Acho que o Léo Chu tem um potencial ainda de revenda. Acho que se a gente comprar e ele for bem aqui, a gente ainda consegue vender ele por um bom valor. Mas vamos ver como é que vai se desenhar essa negociação. A situação do Léo Chu, nesse momento, é isso. Entre o Fluminense e o jogador tá tudo certo. Entre o Fluminense e o Seattle tá nesse impasse aí só sobre a questão de valores e de forma de pagamento da venda. Outro jogador, a gente está falando de Davi Terãs. Esse daí dá pra gente dizer que tá praticamente sacramentado. O jogador hoje pertence ao Pachuca, e um novo acordo, na verdade, num novo encontro, deve acontecer agora já no início da semana, enfim, e o Terãs viria para o Fluminense. A proposta que o Fluminense fez, os mexicanos falaram, show, curtimos, ou seja, então o primeiro passo, que era o mais importante, que é negociar com o clube, já foi dado, e para o jogador, obviamente ele está insatisfeito lá. Eu até achei uma entrevista um tempo atrás dada pelo empresário, né, do Davi Terãs, o Flávio Perkman, não sei, o uruguaio, dele falando que ele não estava satisfeito lá no Pachuca, enfim, que era um jogador que ele queria tirar, né, o Terãs de lá, enfim. Então, dentro dessa lógica ali em relação ao Terãs, eu acredito que tá muito mais na base de tá tudo engatilhado e só resolver ali uma situaçãozinha ou outra, do que ainda depender. Eu diria tipo assim, todo mundo já aceitou as condições que foram propostas. E aí agora é muito mais uma questão de formalizar essas condições do que de ter que alterar, por exemplo, como é a do Léo Chu do Fluminense com o Ceará, entendeu? O Fluminense tem que alinhar e decidir as condições que o Fluminense propôs ainda não estão 100% aceitas pelo Ceará. No caso do Terãs, não. As condições propostas são de acordo já com o Terãs, com o Pachuca e com o Fluminense. Então é muito mais uma questão de formalizar. Em breve, Davi Terãs, jogador meio-campista de 29 anos, deve estar no Fluminense.
é interessante só relembrar, né? Essa negociação ali do Fluminense com o Davi Terãs em relação ao Pachuca, ele foi oferecido ao Fluminense, tá? E vale lembrar que ele seria comprado pelo Fluminense e o Pachuca pagou, no meio do ano, o Pachuca pagou 3 milhões de dólares pelo Terãs ao Atlético Paranaense. Então, assim, apesar dele ter se desvalorizado lá, eu não sei, eu não chutaria que o Fluminense paga, por exemplo, menos de 2 milhões de dólares por ele também, não. E aí, se botar lá os 2 milhões e meio de dólares lá do Seattle com os 2 milhões de dólares do Terãs, você vai achar aí 4 milhões de dólares, que é metade do valor que o Fluminense ia oferecendo no Luiz Henrique, por exemplo. Eu acho que esses dois jogadores, como investimento, valem mais do que a metade do Luiz Henrique. Deu pra entender, né? Por último, Gabriel Pires, jogador que pertence ao Benfica, jogador que foi oferecido a alguns clubes, segundo o jornal A Bola, né, que é lá de Portugal, ele foi oferecido a alguns clubes aqui do Brasil, até. Mas o Fluminense é quem ficou ali que deve pegar o jogador. A situação atual entre Gabriel Pires e Fluminense de empréstimo, né? O Fluminense quer ele emprestado do Benfica e, enfim, pro jogador seria ficar no Rio de Janeiro, jogar num clube diferente. Já até trouxe um vídeo aqui do setor visitante, né, do Pedro Depp, falando que ele é botafoguense e tal, mas obviamente é profissional, então isso não faria sentido nenhum ele recusar ali uma proposta por conta do Botafogo. Agora, uma informação que eu achei que é importante é que ele quer continuar no Brasil, tem esse interesse, etc. Só que o A Bola publicou que ele custou 10 milhões de euros ao Benfica para o Benfica pegar ele, tá? Quando comprou. E beleza, já faz um tempo, ele tem emprestado pelo Benfica há um tempão, acho que eles meio que também já entendem que esse valor aí já complicou. Só que ele ganha lá 1 milhão de euros por ano líquido. O que quer dizer líquido? Quer dizer que esse pagamento, o clube paga mais do que isso. Isso é o que ele recebe. O clube ainda paga impostos e tal. Se a gente fizer um cálculo simplesaço, isso quer dizer que ele ganha limpo na mão dele em torno de 500 mil reais por mês. Mais ou menos isso, tá? 450 mil e tal, se dividir ele por 12. 13º, não entrei muito nesses meandros. Mas ele ganha mais ou menos isso, 450, 500 mil reais líquido. Não sei quanto que de imposto que você teria em Portugal e tal, mas vamos botar aí que para o Fluminense pagar $500 mil por mês. Eu acho um valor ok para um jogador que viria para ser titular. Eu não sei se o Gabriel Pires viria para ser titular, tá? Até teve um comentário lá no Jornada 1902, na Jornada KTO 1902, que é o meu outro canal onde eu faço um programa diário, todo dia às 7 da noite. Se inscreve lá, cara, no Jornada, isso ajuda bastante a gente e é um conteúdo que vocês que gostam do Rede Tricolor vão gostar do Jornada. Sério mesmo, vocês vão gostar do Jornada. E aí, enfim, a gente tava trocando ideia lá sobre o Gabriel Pires e a gente tava pensando nisso. De que o Fluminense hoje, ele ainda tá na responsabilidade financeira, ou pelo menos aparenta, né? A gente não tem as contas na nossa mão. Mas, por outro lado, o Fluminense tá jogando um jogo muito mais arriscado. Ele ainda tem controle, ainda tá sendo responsável, mas o jogo tá muito mais arriscado. O Fluminense tá lidando com valores muito maiores. E é por isso que eu sempre falo todo início de ano. Graças a Deus, eu acho que a última vez que a gente conversou sobre rebaixamento aqui um pouquinho... que a gente conversou mesmo sobre rebaixamento foi em 2019. Que a gente conversou sobre rebaixamento ali um pouquinho mais sério assim, foi em 2021, ali no momento que a gente tinha eliminado da Libertadores, mais ou menos. A gente tava ali em 15º do Brasileirão, meio chato ali pro momento que tava o Brasileirão ali. Acho que era final de primeiro turno, por aí. Então, assim, a gente não pode ser rebaixado. A gente entra em todos os anos, a gente pode falar de brigar pelo título, pode falar de tudo. E, de fato, hoje o Fluminense está aí entre... se eu vou elencar 5 times para ganhar o Brasileirão, o Fluminense tem que estar nessa lista. Mas a primeira meta do Fluminense é desesperadamente não ser rebaixado. O Fluminense não pode ser rebaixado de maneira nenhuma, porque financeiramente seria um baque gigantesco de dinheiro. Então a gente sempre tem que ter isso em mente. Rebaixamento nem é um assunto há muito tempo e graças a Deus. Agora, se for pra gente ser rebaixado, a gente tem que fazer um milagre, dar um jeito e olhar todas as súmulas, se virar aí pra não ser rebaixado, porque
a gente está jogando um jogo de alto nível e de alto risco. 500 mil para um jogador que vai transitar entre o titular e o reserva, provavelmente até sendo mais reserva, no caso do Gabriel Pires, se o André ficar, a gente está falando de um investimento alto. A gente está falando de uma grana alta que não tolera uma temporada horrorosa, entendeu? Então, enfim, vamos ficar de olho. Seria por empréstimo, não sei quanto que o Benfica pagaria desse salário e tal, mas vamos tentar entender isso em breve. Esse é o resumão das negociações atuais do Fluminense. Umas encerradas, umas ainda se movimentando. Beleza? Pode ser que pinte mais, mas nessa semana a gente começa o Campeonato Carioca olhando para o outro time, que é o time que vai jogar essas rodadas iniciais. Tamo junto, até a próxima, valeu.